E aí, pessoas? Se você já sabe, você entendeu. Esse jogo aqui se chama The First Descendant, tá? Jogo de MMO, de tirinho com uma magia eletrônica. Qual é o rolê aqui? Eu gosto muito de jogar esse jogo, muito. Mas assim, quando ele lançou a gente jogou, eu e uns amigos meus jogou frenético. Eu jogava isso no console, papo de eu tenho registrado acho que umas 400 horas desse jogo, muita coisa. E aí a gente parou, porque o jogo deu uma esfriada, né? Parou o conteúdo, os conteúdos eram mais do mesmo, aí a gente deu uma morgada. E foi viver a vida. Aí veio esses dias, né, o jogo dando suas evoluções, a gente disse, vamos voltar. E meu amigo, voltou, quando a gente voltou foi muita coisa diferente, viu? Então, pela cachorrada, né, pela brincadeira com os meninos me disseram, você tem que fazer uma wiki. Outro dia eu explico essa porra de wiki. Quando eu gravar a saga do porquê do jogo que eu quero, aí vocês vão entender o porquê da wiki. Mas enfim, esse jogo, ele, como eu disse, é um MMO de tiro, com porradinha. E as personagens são um pouquinho assim, carismáticas, vamos dizer assim, carismáticas. Para não dizer o mínimo, tá? Literalmente. E essa personagem aqui é uma das primeiras que a pessoa começa, que é a Bunny. Só que essa aqui é a versão suprema. Tem a versão comum, que é essa aqui. Cadê ela aqui? Ela toda composta, né? E tem a versão suprema. A versão suprema para essa é só a questão do gráfico. O laranja que está um pouquinho mais atrás é o da Bunny Suprema, que é o meu. E esse azul é o da Bunny, essa personagem. E você pode ver que existe uma leve diferença. Essa diferença se dá porque os valores flat, que são os valores absolutos, não são valores em porcentagem, da versão suprema são um pouco melhores. Então escala um pouco melhor com a porcentagem. Além disso, eles também já vêm com alguns encaixes pré-moldados. Porque a versão base do personagem, do descendente, ele vem tudo zerado. Tudo isso aqui, esses dois símbolos e esse aqui, não vem. Vem esses quadrados vazios que é para você colocar. E eu vou tentar explicar isso em um outro vídeo, para que não fique tão longo esse. Ou então eu explico esse depois quando eu fizer a segunda parte desse vídeo. E aí eles me pediram para fazer a primeira personagem, fazer a Bunny. Eu já tenho alguns, como eu já disse, a minha conta já é level 20. Não é nenhuma novata, porque não confunda porque é nível baixo comparado com outros jogos. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui já é, vamos dizer assim, se o caminho é 100%, eu acho que eu andei 50, 55 por aí. E tem uma galera que tá bem mais à frente, porque lógico não parou de jogar. E não se preocupe, essas armas não são dela, esses equipamentos não são dela, tá? Aí eu vou tentar me ater a explicar depois, na segunda parte, porque aqui eu só tô mostrando o básico, tô mostrando que a personagem está no nível 1, ela não tem nada, absolutamente nada, isso aqui já é pré-moldado, e o ajuste de arc também está zerado, tá? Então, olha eu. Generosa, né? Elas são carismáticas, as personagens. Então, quando eu voltar depois do corte aqui, eu já vou ter dado uma upada massa na personagem. E aí eu vou dizer o que ela faz, quais são os poderes dela, qual é o tipo de build dela. Aí eu vou tentar explicar isso tudo nesse primeiro vídeo, porque quando eu explicar esse primeiro vídeo fica mais fácil entender os outros quando eu fizer com os outros personagens. Vou explicar esse sistema aqui de reator, o sistema aqui de build, esse sistema de módulo descendente, esse de reforço de inversão, que é um rolê que apareceu na segunda temporada e era temporário e agora é permanente, as armas, o ajuste. Vou tentar explicar tudo isso na próxima parte, beleza? Então fica aí com essa bela imagem de final. Daqui a pouco eu tô de volta, vai. Voltei. Depois de quase uma semana ou mais. E é porque eu já tenho andamento desse jogo. Tava parado, mas eu ainda lembro. Vamos lá. Deixa eu tentar simplificar para que esse vídeo não fique muito grande. Eu preciso falar muita coisa.
Ela, por ser a primeira personagem, o vídeo dela vai ser um pouco maior, porque eu vou ter que falar sobre muita coisa relacionada ao que é o reator, o que é o set dela, as armas, quais são, como faz, os módulos de descendente, que são esses daqui que você encaixa, o que é o módulo do transcendental, o que é o módulo de ativação, reforço de inversão, ajuste de arco. Então eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Vamos começar pelo básico. Vamos começar primeiro pela personagem, tá? A personagem em si, ela é corredora. Como assim? Tudo que ela faz é correr. E dentro da corrida, todo dano que ela causa dano em área, basicamente. A passiva dela, que é essa carga elétrica aqui, sempre que você se move, vão existir duas barras. A barra de MP e é uma barra vazia, que é a barra de energia, a barra de eletricidade. Sempre que você se move, mata adversário e está causando dano elétrico, essa barra vai encher. À medida que essa barra enche, você pode usar ela depois para Ultimate. Vamos dizer assim, que eu chamo de Ultimate, né? Porque na verdade é a terceira habilidade, mas a Maria chama de Ultimate, então foda-se. Então basicamente, ela sempre vai precisar estar em movimento, tá? Você não pode fazer uma bunny tanque, na minha opinião, uma bunny tanque, porque ela não vinga, ela precisa matar rápido, precisa correr muito para poder causar dano sem ser pega. E se ainda que seja pega num tiro para levar dano, ela mate rápido o suficiente para que os inimigos dropem HP ou MP para ela continuar se curando e tendo energia para poder bater, tendo mana para poder bater. A primeira habilidade dela é simples. Ela joga um orbe pro alto e esse orbe bate em corrente com todo mundo. Aí repara que na animação mostra que os inimigos estão sofrendo uma espécie de delay, né? Na verdade isso é um status de eletrocução. E esses status ele bate com um dano chamado DOT, né? Que é o dano sobre tempo. Então não tem BO nenhum em você achar que o dano dela vai ser um dano vazio. Vai ser um dano simples, porque não é. Ele vai bater em cima de tempo, tá? Então fica tranquilo. Isso também pode ser usado enquanto está correndo, tá? Por falar em correr, essa é a habilidade que faz ela ser a personagem que é. Porque basicamente, essa habilidade você só corre, gasta mana. Se você não buildar para ter um controle de mana, acaba muito rápido. E é isso que faz a bateria dela carregar, a passiva dela carregar, além de causar dano. Então tá todos os efeitos aqui na tela para vocês. Lógico, os valores que estão em verde são os valores que estão adulterados por conta da build, tá? Mas os valores base são esses daí que estão em cores normais. Aí a gente tem a segunda habilidade, ou melhor dizendo, a terceira, né? Que é o emitindo raios. Cria-se uma espécie de pequeno um círculo em área ao redor dela que fica dando esse choque. Quando esse choque bate, causa dano, um dano considerável e causa eletrocução. Então qual é o segredo? É você sempre tá correndo com ela, ativar a terceira no caso, para que na corrida esse círculo bata nos inimigos enquanto você corre e eventualmente quando a primeira estiver carregada, você também pode ativar em movimento para poder facilitar. Já a Ultimate, ela simplesmente para, se você quiser, né? Ou então você pode fazer esse laser enquanto anda, mas ela não faz correndo. E ela causa um dano considerável. Muita gente não opta por fazer uma build voltada para o dano desse tipo de habilidade, que eu vou explicar agora o que significa isso, esse tipo de habilidade. Repare que no lado do nome elétrico tem um tipo de nome chamado fusão. Todo descendente ele tem dois tipos de poderes diferentes. O dela é fusão e singular. Então, muita gente, inclusive eu, opto por fazer uma build voltada para dano com base no status de singular, do tipo singular, na verdade. Porque se você fizer só no fusão, o que é que acontece? O fusão, ele só vai priorizar a primeira habilidade e a ultimate. E não vinga, porque o seu dano maior, a sua constância é no singular, por conta desse raio. E a build que você vai montar, pelo menos a build que eu montei, que eu quero mostrar aqui,
ela é com base no singular, porque quanto mais rápido eu correr, quanto menos mana eu gastar e quanto mais rápido eu matar os inimigos com esse emitindo raios, que é a terceira habilidade, melhor, porque eu limpo o mapa mais rápido, garanto minha sobrevivência, garanto encher minha barra de eletricidade para que apareça algum boss, se alguém chamar o agro dele, eu consigo ultar e dentro da minha ult eu consigo causar um dano levemente considerável, já que a build, por ser voltada para singular, ela não vai ter tanto empoderamento de alguns pontos, mas ainda assim vai ter dano, porque você vai estar aumentando valores de dano, não vai estar somente aumentando valores de dano com base no tipo de habilidade. Então basicamente é isso da Descendente, tá? Não tem mistério. Sobre isso aqui, isso na verdade, se você já viu Genshin Impact, você já viu Honkai, é esquema de build, é um set, onde aqui tem um set, tá? E aqui existe uma espécie de, vamos dizer assim, de ponto primário de dano, tá? Todo descendente tem que ter um reator, porque senão não faz sentido nenhum. E você pode reparar que é o seguinte, o meu reator, ele é voltado aqui, ó. Pode reparar que aqui embaixo, na parte do taxa de aumento do poder de habilidade, como a minha build é voltada para o singular, você tem que achar um reator singular eletrizante, porque ele vai dar a taxa de aumento do poder de habilidade elétrica em mais 20% e também mais 20% do poder de habilidade singular, ou seja, daquele meu círculo enquanto eu estiver correndo. Os substatus que você geralmente pode procurar seria taxa de aumento de habilidade elétrica ou taxa de aumento de habilidade singular e taxa de acerto crítico da habilidade. Eu não dei sorte no meu farm, né? O melhor reator que eu consegui foi esse, de habilidade elétrica e alcance, o que de certa forma me conforta também, já que quanto mais alcance para o meu raio da minha terceira habilidade, melhor. Mas eu queria que fosse taxa de acerto crítico da habilidade, porque vou mostrar já o motivo de eu querer que fosse taxa de acerto crítico, porque minha build é voltada para acerto crítico da habilidade. Os substatus, vamos lá. Essa build é uma build recente, porque tem muita coisa que mudou nesse jogo. Muita coisa que mudou não, na verdade muita coisa que acrescentaram e várias coisas mudaram. Não foram muitas, mas várias coisas mudaram. Dentre elas, uma build que era muito usada antes, que agora não se usa mais. Eu até apaguei ela aqui, não tô aqui. Deixei guardada no depósito, mas eu não uso mais. A build que está sendo usada e a build que eu vou usar é do acelerador de sprint. Por quê? Porque com 2 peças ele aumenta a resistência a fogo. Até aí não faz muita diferença. Mas quando você chegar com 4 peças, ele causa uma seguinte situação, em que faz, ao manter uma velocidade de sprint de 1,450, ou seja, quando ela corre, que ela passa esse valor fácil, você ganha um status chamado acelerador de sprint, que pode estacar até 5 vezes durante 3 segundos. E isso vai ficar sempre resetando. Você não vai chegar na velocidade máxima, os 5 stacks, depois de 3 segundos ele vai resetar. Não, ele vai sempre se mantendo, mas só que ele vai resetando de maneira regressiva. Por exemplo, bateu os 5, ele não zera e volta 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele vai 5 e ele vai diminuindo esse tempo enquanto você estiver se movimentando. Enquanto estiver ativo, usa uma habilidade do tipo de dano contínuo, ou seja, o meu choque, além de causar dano, causa eletrocução, que é DOT, que é dano sobre o tempo, então é um dano contínuo. Ele converte em liberação de acelerador, que também estaca 5 vezes, só que agora durante 30 segundos. Aí bateu os 30 ele zera. Onde a liberação do acelerador aumenta a taxa do aumento de poder da habilidade elétrica em 6,4. Sendo que, repare, ele aumenta em 6,4 por acúmulo. Se você for botar isso na ponta do lápis, você vai fazer a soma de o cálculo de 6,4% vezes 5, que vai dar em torno de 32%. Ao causar dano com habilidades elétricas com 5 acúmulos de liberação do acelerador, você cura seu MP, ou seja, você vai bater, você vai correr
no que você está batendo corrente, está gastando MP, mas só que quando você estaca todo o máximo de liberação da aceleração, você começa a receber cura de MP, ou seja, cura de mana. Então isso ajuda demais no sustento da corrida, do dano e da sobrevivência de tentar matar mais rápido, tá? Então, para mim, a build que está vigorando está sendo essa. E aí, todo build ele vem antes e vinha com 2 status, tá? Os 2 últimos que você está vendo aqui, que são modificador do aumento de taxa de obtenção de módulos e resistência ao fogo. Antes de eu parar de jogar, tinha somente 2 status. Agora são 4. Só que esses 2 você insere. Como assim? Existe uma máquina que você coloca o núcleo nos componentes externos, que são as esferas. Se você vai pegar ao longo do jogo, com o tempo eu vou tentar mostrar. E aí quando você insere, existem alguns status pré-fixos que você só faz roletar para ver se você pega o maior valor. Então, por Bunny ser uma personagem rápida, mas extremamente frágil, é altamente recomendável, pelo menos no que eu tento ver, que você faça resistência e defesa. Resistência a algum status ou defesa. Particularmente defesa funciona um pouco melhor, porque defesa vai abranger todos os tipos de dano, só que não vai absorver tanto, né, quanto o dano, a defesa específica. Eu não dei sorte de pegar uma defesa boa nessas esferas. Aí eu fiquei com resistência elétrica, que ficou um status bem alto. Mas assim, alto entre aspas, que se eu for mostrar meu valor aqui de resistência no valor total é ridículo. Porque eu não tive nessa peça. Cadê a peça? Foi nessa aqui. Que nessas peças aqui, nessa linha, ela vem resistência a elétrico. E eu não peguei resistência elétrica aqui. Só peguei a porcentagem. E você precisa do valor flat para poder essa porcentagem escalar muito. É muito melhor que você tenha um valor flat bom e uma porcentagem mediana do que você ter um valor flat pobre e uma porcentagem alta, porque não vai escalar absolutamente nada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Minha resistência elétrica, quanto é? 32. Quando você vai para um boss, geralmente pede 8 mil, 10 mil, 15 mil. Então é ridículo a minha resistência elétrica. Então, deu para entender, né? Acho que deu para entender. Então o 7 é o do acelerador de sprint, que como eu disse, vai favorecer ela em muitos aspectos. Busque nos status das esferas, que são esses 2 que são coloridos, do símbolo laranja e do azul, sempre HP ou escudo, de preferência HP, já que escudo não vinga muito nela, que você fica muito rápido, você bate os caras muito rápido, e quando você bater, se você tem muita vida, quando você curar, você também vai curar muito rápido. E defesa. Esse status aí, por exemplo, recuperação de escudo fora de combate, não vinga, pra mim não vinga, porque quando você corre rápido, não faz sentido. Esse status aqui, modificador do aumento do raio de busca da ESIV, são status que não servem, tá? Pra farm, pra boss fight, não serve. Isso é só pra coisa de mapa. Então, busque sempre defesa, HP máximo, se conseguir escudo máximo, mas assim, de novo, é redundante ficar falando isso direto. Escudo pra ela não serve tanto. Você vai ter que ter algum, mas não é o foco. De jeito nenhum, não vai ser o foco. O foco é HP e defesa. HP e defesa. Foque nisso, tá? Sobre as armas. Cada personagem pode levar 3 armas. Até antes de eu voltar a jogar, você só jogava com arma de fogo. Aff, minha garganta tá horrorosa hoje. Você só jogava com arma de fogo. Nessas últimas atualizações agora foram inseridas armas corpo a corpo, que são nada mais do que espadas. Espadas, lanças. Estão acrescentando. Tá uma loucura. Mas aí eu ainda vou voltar pro básico. A mesma coisa acontece aqui, tá? Acrescentaram
alguns slots de status que você também coloca umas esferas nas armas para poder aumentar esses status, tá? Também são 2. E a arma que geralmente eu uso, ou que eu vou passar a usar para essa build, é a Blue Beetle. Antes se usava uma metralhadora chamada Thunder Cage. Quem for do jogo vai saber. Quem não é, só pesquisar. Ou então depois eu trago um vídeo com outro personagem aqui. Mas no geral era Thunder Cage. Só que, à medida que o meta muda com as atualizações, algumas armas passam por manutenção, rework, de passive, entre outras coisas. E toda arma que é uma arma suprema, como você pode ver no título ali, com o nome amarelo, ela tem uma passiva única. Essas roxas pra cá, de roxa pra baixo, que são os tiers, né? Que é azul, roxo, amarelo e não tem vermelho, né? Geralmente tem uma vermelha como se fosse uma coisa épica, mas não tem pra arma. Geralmente a suprema é que é a top da galáxia aqui da história. E aí ela tem uma passiva. E a passiva dela é a seguinte: ao usar uma habilidade de fusão, que no caso dela seria uma ultimate, o ultimate é aquela primeira da esfera que ela joga pro alto e causa dano em choque em corrente. Há uma determinada chance de você receber a singularidade de energia misteriosa. Ao usar uma habilidade singular, que é o cerco, há uma determinada chance de você receber a singularidade de purificação. A arma está estacada no máximo, tá? Tá vendo que tá ali, nível da singularidade, nível 4. Ela vem no nível 1. Para você deixar no nível 4, você tem que fazer mais 4 cópias dela. Então, para você pegar uma arma e deixar ela no nível máximo, precisa ter 5 cópias. A que você vai usar e as outras 4 que você vai quebrar para aumentar o nível da sua singularidade. Como tá tudo no máximo aqui, você tá vendo aqui que a taxa de acionamento é 100%. Se não me engano, na base é 60%. Tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é 60%. E aí ela tem a duração de 10 segundos, a energia misteriosa. Ou seja, se eu usar a ultimate, durante 10 segundos ela aumenta a taxa de golpe crítico da habilidade. Ou seja, a minha habilidade começa a ter ainda mais taxa crítica para poder causar dano crítico. Então, quando eu estacar a minha barra completa de eletricidade e for um boss, por exemplo, que eu consiga causar um dano considerável, eu encho minha barra toda. Quando encher, que alguém agrar, outro chamar a atenção dele, né? Que a gente fala agrar do sentido agro, né? A palavra agro. Enfim. Quando você tiver a atenção do boss para outra pessoa, você pode usar essa ultimate e aí ele vai estacar durante esses 10 segundos uma taxa de golpe crítico aumentada em 100%. 100 não, na verdade isso aí vai para cair para 10, 12%, porque essa porcentagem em centena aí ela é meio mentirosa. Tá? Não cai nessa cilada não. E quanto à purificação, que acontece quando eu uso uma habilidade singular, nada mais é que remove um debuff. Por exemplo, eu estou correndo. Se eu estou correndo na habilidade, é uma habilidade singular. Se eu estou correndo com um choque, eu estou usando a habilidade singular. Sempre que eu sofrer algum debuff de algum adversário, quando bater em mim, vai acionar em 100%, porque a arma está no máximo, e aí vai remover esse debuff em 100% durante um segundo. Aparentemente não tem cooldown. Então, tipo, toda vez que eu apanhar e levar um debuff, eu vou estar sendo curado instantaneamente. Mas eu não sei se tem alguma passiva, algum tempo de recarga subjetivo não, escondida aí nesses valores. Mas eu acredito que não. Então, para a Bunny, a Blue Beetle está sendo bem melhor do que a Thunder Cage pelo seguinte ponto, de que quando eu paro com a energia cheia para ultar, eu causo um estrago considerável por conta da taxa de golpe crítico. E quando eu estou correndo, qualquer lapada que eu leve que cause um debuff, por exemplo, se tentar me desacelerar, se tentar me envenenar, se tentar eu levar algum tipo de dano de choque ou dano de fogo ou tóxico, a arma vai tirar esse debuff de mim. Então, ela garante meu dano e garante minha sustentabilidade enquanto eu corro. A segunda arma é uma segunda arma que é a nova, né? Uma das novas, que é a Sombra. É uma espada. E o rolê dela para essa build é o seguinte: a minha ideia não é ficar parado e batendo igual o samurai, não. A minha ideia é igual o Sekiro, vamos tentar dizer assim. É
montar uma postura, carregar o poder da espada e soltar. Por quê? Porque quando eu uso a espada, quando eu uso o botão de gatilho da mira, ela tem uma habilidade. Quando eu uso do tiro, ela só faz bater normal. O da mira, que é o da habilidade, você fica numa postura. Essa postura se carrega e aí aparece um corredor por onde ela vai passar. Ao final desse corredor, ela realiza uma sequência de golpes. E é onde o dano acontece. Então, como é que se constitui desse dano? Quando o botão de ataque especial é ativado, ou seja, o botão da mira, carrega a arma com energia e avança para causar dano e infligir reboque a todos os inimigos de teu alcance, usando o avanço da sombra. Ou seja, reboque nada mais é do que o nome do título, do poder. E o avanço da sombra é o deslocamento. Quando eu chego no final, ele usa o golpe da sombra, que é a sequência de dano que ele causa. Como ela não está no máximo ainda, está no nível 2, então esses valores estão um pouquinho adulterados. Mas basicamente aqui o alcance é 2,5, por exemplo. No primeiro nível ele é 2,5. Então ele vai aumentar mais um pouquinho aqui também. Vai aumentar mais um pouco aqui também. Então no geral, você segura o dano da mira, o botão da mira, e ela vai ficar numa postura carregando. Quando ela emanar luz, né, eletricidade, e aparecer uma listra azul na frente dela, é o trajeto por onde ela vai percorrer. E o dano real só acontece no final do trajeto, tá? Não pense que se você encontrar um inimigo e ele ficar no meio do trajeto, ela vai parar e vai bater um dedo onde tá, não. Ela vai até o final, e no final é que ela causa o dano de ataque. Então é ideal que você planeje ou projete a distância que você vai usar essa habilidade, porque quando você usa isso, quando ela está bem buildada, causa muito estrago. Ainda não está buildada a minha arma, ela ainda não está, mas o caminho já está traçado, tá? Então as duas armas que eu uso são essas daqui, a Blue Beetle para corrida e para causar o dano com o choque da habilidade, e essa aqui que eu não quero causar um dano físico mais próximo, com uma arma mais próxima, e ela causa um dano muito bom, velho. Porque eu realmente ainda não estou conseguindo chegar no ponto que eu quero, mas é um dano relativamente bom. Essa terceira arma aqui é só para aumentar meu nível de proeficiência. Proeficiência nada mais é do que um XP diferente para aumentar o rank de maestria. Esse rank de maestria aumenta a quantidade de slots que você pode carregar de itens, de armas, de módulos, acessa algumas lojas, acessa algumas funções. Por exemplo, esse ajuste de arc aqui, você só acessa depois que você chegar a um certo nível de rank de maestria. Então assim, tudo se baseia no rank de maestria, como se fosse o level da sua conta. Vamos contar assim? Porque tem o nível do personagem, que não influi muita coisa para a conta em si, mas o rank de maestria ele influi para a conta e para o jogo, tá? Muito do que você precisa fazer tem que ter aumentado esse rank de maestria aqui. Como eu disse na primeira parte, eu parei, então eu não estou com nível tão alto, eu estou no nível moderado, eu estou no meio do caminho. Vamos lá, falei de reator, falei de componente externo, falei dos valores, falei das armas, falei das passivas. Falar agora do módulo. Módulo descendente, isso aqui, tudo isso aqui fica vazio, tá? Tudo isso aqui fica vazio. E esses símbolos que tá aqui são tipos, tá? Existe uma série de módulos com uma série de tipos e vai de acordo com cada um conseguir fazer a sua build. Personagens normais, como eu disse, eles geralmente não vêm com muitos símbolos. Se no máximo vir, acho que são só 2. Eu vou confirmar aqui. Vou até botar aqui na tela. Vamos aqui o Kayle. With my strength, I will pull everything towards me, even the final victory. Vamos botar aqui. Repare, ó, não tem nada nele. Aí ele vem 2 módulos com desenho, que são módulos que com esse desenho aqui podem se encaixar. E quando encaixa esses módulos, eles custam metade do valor. Então se eu pegar, vamos lá, vamos facilitar mais ainda a explicação. Se eu pegar isso aqui, enfraquecimento e recuperação, só um exemplo, e colocar aqui,
ele vai custar 4. Até aí tudo bem. Se ele estava 4, ele custa 4. Agora, se eu colocar onde tem o símbolo dele, ele vai custar metade do valor. Então a build nesse jogo se baseia em colocar as peças no lugar certo para o personagem ideal, e a partir disso você conseguir fazer uma build que você aumente o máximo do potencial do que o item pode oferecer, custando pouco. Esse é o rolê aqui de aumentar, de fazer build para personagem, tá? Pode ver, ó. É um símbolo diferente, um símbolo diferente, um símbolo diferente. Então vai de acordo com o que você precisa fazer na sua build, o que você precisa ter para compor essa quantidade de capacidade aqui, tá? Você pode aumentar isso aqui da seguinte forma. Na forma anterior, você precisava subir o personagem até o nível 40, que é o nível máximo, e todo personagem até o nível 40. E aí ele passivamente aumentava de um pouquinho, até no máximo, se não me falha a memória, de 50 ou era 60 antes. Hoje, com as mudanças que houveram no jogo, você vai vir aqui, por exemplo, em configurações adicionais de módulo, subir capacidade máxima. O personagem em si, ou a arma, tanto o personagem quanto a arma, tá? Tanto o personagem quanto a arma, tá aqui, tem esse negócio de subir a capacidade máxima. E é esse item que faz acontecer isso. Esse item é coisa lá pra frente. Você vai jogar, vai aprender a fazer isso, vai ganhar alguns eventos. Então não, a ideia desse vídeo aqui não é estar falando sobre itens, não. É só para estar dando contexto. Então esse item aqui agora, veja, do 50 ele já pula para 80. Antes não acontecia assim. Antes você tem que subir de 1 em 1 o nível até chegar em 50 ou em 60 para usar isso aqui para poder pular para 80. Então hoje eles cortaram esse caminho. Hoje, se você pegar uma arma nível 1 que você queira, você pode vir aqui, subir capacidade máxima, usar esse item aqui e ele já sobe para o nível 80 independente, tá? Eu não vou usar esse item nessa arma agora porque eu ainda estou fechando a build, eu ainda estou organizando, mas como eu disse, o caminho já está pavimentado já para saber o que eu quero e eu já estou aqui para explicar justamente isso. Vamos lá, voltando. Então, como eu disse, a capacidade máxima é 80 e aqui 85 vai por conta do nível 40, que antes se você subir de pouquinho em pouquinho, agora aparentemente só sobe 5. E cada módulo desse aqui tem uma função, tá? Que vai ajudar você a manter sua build pronta e preparada. A minha build em especial, ela tá focada em dano de habilidade, porque, como eu disse, a personagem é uma personagem que corre e causa dano em área rápido. Só que além de causar dano, eu coloquei a situação de aumentar a taxa de golpe crítico da habilidade, porque tem o dano, tem a taxa de golpe crítico da arma e tem a da habilidade. Os dois valores são valores distintos, tá? Então não pense que isso é um jogo onde você, aumentando a taxa crítica da arma, também aumenta a da habilidade, que não rola. Cada um tem seu rolê aqui. E aí eu priorizei a questão de taxa de golpe crítico. Vamos lá, cadê? O alcance da habilidade, porque você começa com a habilidade em si, essa habilidade aqui do círculo, do raio, né, que eu emitindo raios. Ela é um círculo muito pequeno, então quanto você aumenta mais o raio, o alcance dela, mais longe ela alcança, e quanto mais longe, mais inimigos são abarcados. Aí, mais habilidade aqui, ó, taxa de golpe crítico da habilidade. Aí aqui, tempo de recarga da habilidade, porque ela precisa estar o tempo todo ganhando mana, gastando o mínimo de mana possível e também tendo o máximo de cooldown. Mesmo que você tenha algum prejuízo pequeno, como por exemplo, aqui eu aumentei meu tempo diminui meu tempo de cooldown em 36%. Aí em troca eu vou acabar perdendo 15% da minha mana. Mas isso aí, como eu disse, se você matar rápido, os inimigos dropam mana rápido, então esses 15% não vão fazer falta, tá? Em primeiro momento não vão fazer falta. Nós temos os módulos normais, tá? Módulo raro e módulo supremo. Esses são os básicos que tinha quando eu comecei a jogar. Depois surgiu o módulo transcendental, que é um módulo que só pode ser equipado nesse local aqui. E ele é específico para alguns personagens, dependendo do módulo. Por exemplo,
A Bunny, ela tem alguns módulos específicos para ela. Como por exemplo aqui, deixa eu colocar todos, que aqui tá só um. Pronto. Esses são os que eu tenho dela. Não sei se são todos, mas é os que eu tenho. Todos esses são transcendentais e você só pode colocar um na build e só pode ser aqui nesse slot, tá? E para cada um deles ele faz uma função diferente que pode mexer com a forma que as suas habilidades funcionam. Por exemplo, esse carga elétrica aqui, sempre que eu corro, eu vou causar dano, vou aumentar a eletricidade. Aí vai ter a barra de eletricidade que eu tenho e vai aparecer um outro ícone no meu menu, no meu HUD ali, em que vai ter um símbolo de um choque e um contador que vai até 100. Sempre que ele chegar a 100, se eu fizer um pulo duplo, quando ela cair no chão, que ela causa um pequeno raio, assim, um pequeno círculo de raio, com esse módulo equipado, essa queda do pulo duplo que causa esse círculo de raio vai ser um dano muito maior. Claro, isso aí vai depender de como você joga com ela. Tem outras pessoas, por exemplo, que jogam com condensação elétrica, que é o que? Ao invés de ela fazer um círculo de raio, que é esse aqui, ao invés de ser esse círculo que está aqui, vão ser raios, como se fosse uma espécie de raio laser que vai direcionado para o inimigo. Então ele não vai ter esse círculo grandão enquanto ela se mexer, vai ser uns raios que vão diretamente no inimigo, tá? Eu não vou nesse naipe. Minha vibe vai ser voltada para esse salto, porque eu corro por fora e quando eu quero causar esse dano maior, eu corro por dentro, ativando a corrida. Esse aqui que já vai estar ativado, e quando eu fizer o pulo duplo que estiver perto de cair, eu ativo esse aqui também. Então eu vou causar 3 danos de uma vez só em determinado momento da minha corrida. O da queda, o do raio aqui circulado, o do pulo duplo, que vai estar aqui nessa passiva, e isso aqui, tá? Voltando, aí módulo normal, módulo raro, módulo supremo, aí veio o transcendental e agora surgiu o ancestral, que aqui tá transcendental, mas a galera chama de módulo ancestral. Também só pode colocar um desse nos outros slots, nesses aqui, ó. Aqui só pode gancho, tá? Que você tem gancho, e aqui só pode o do personagem. Esse aqui, cada personagem tem um. E ele tem uma função específica de aumentar atributos-chave. Atributos. Em que você vai roletar esses atributos para ver se o seu melhor é possível. Dei muita sorte que esse aqui aumentou a taxa de golpe crítico da minha habilidade que eu precisava. E no final eu vou mostrar o quanto isso vai fazer diferença para mim. Porque eu precisava muito de taxa de golpe crítico e precisava muito de dano crítico de habilidade. Eu não dei sorte no modificador de habilidade fusão. Assim, não tanta, né? Porque eu tenho a Ultimate, que é do tipo fusão, mas eu queria que fosse dano tipo singular, que aí seria muito melhor ainda. E a perca de shield, como eu disse, eu não vou usar tanto. Eita, meia hora de vídeo, já vou tentar adiantar aqui. Pronto, aí tem isso aqui. E adicionaram esse aqui, ó, esse tipo de módulo, que é, se não me engano, é núcleo de ativação. Ele também vem para agregar ainda mais valor de dano com base no tipo que você escolher, tá? Eu escolhi a Orbe Infectada porque quando você causa dano de tipo contínuo, que no caso é o choque dela, você inflige um status chamado Infecção de Arc. Essa Infecção de Arc nada mais é do que você aumentar seu dano com base na sua arma única. Mas espera aí, eu não tenho arma única. Tenho sim. Que no caso é esse laser aqui. Essa Ultimate ela é considerada uma habilidade de arma única, porque você não pode ter um outro personagem que pare e solte feixes de raio como ela faz, porque não tem uma dinâmica igual a dela. Então, personagens como a Bunny, que tem esse raio, a Gley, que é uma outra personagem que eu vou mostrar depois, que a Ultimate dela, ela invoca uma pistola laser, assim, uma pistola de disparo de metralhadora, só que de laser. Também uma arma única. Tem a Freina também, que é uma personagem do tipo tóxica aqui, que eu também vou trazer depois, que é a Ultimate dela. Ela invoca uma espécie de metralhadora de veneno única. Então
Habilidades que tem uma arma única, elas são específicas dentro da mesma situação de que somente aquele personagem pode fazer daquela forma, tá? E aqui nesses modos de ativação eu escolhi esse aqui, Arma Infectada, porque vai aumentar o dano de habilidade uma vez que eu use dano contínuo. E dentro do quando causar dano contínuo, enquanto o inimigo estiver sofrendo dano contínuo, se eu usar arma exclusiva, eu aumento ainda mais a minha porcentagem em cima desse dano. Então eu vou escalar dano sobre dano, de porcentagem em cima de porcentagem. Então aqui é uma matemática muito doida que aumenta o dano consideravelmente. Então, em linhas gerais, a minha build toda ela está focada em manutenção de MP e taxa crítica de habilidade, além de aumento do dano, tá? Essa é a minha build aqui. Esses são os módulos que eu uso. Deixa eu ver o que falta mais. Sim, ajuste de arc. Isso aqui só vai aparecer para você lá na frente, meu irmão. Lá na frente. Se você estiver começando isso agora, só vai aparecer para você lá na frente. Que é o que? Adicionar isso agora há pouco. Que é uma espécie de pequena árvore de habilidades, onde você percorre um caminho e nesse caminho você escolhe o que você quer colocar para enriquecer o dano ou os valores do seu personagem. No caso da Bunny, eu foquei em poder de habilidade, custo, alcance, e esses amarelos aqui aumentam consideravelmente algum status. No caso dela, eu coloquei para poder de habilidade e coloquei tempo de recarga. E aqui você pode ver, ó, que nas pontas tem quadrado com cadeado. Quando você chega aqui, você desbloqueia um slot para você colocar uma coisa chamada célula mutante, que também adicionaram agora. Você só pega essas células mutantes, farmando muitas vezes no estádio, muitas vezes numa área, para poder você conseguir ter chance de cair um e olhe lá se vai cair o seu, né? Porque às vezes você pode farmar ou a célula mutante ou um baú, mas isso aí demora bem mais a constar para você. E uma vez que ele cai para você, aí você, beleza, abençoe, dê graças a Deus, e aí você vai poder escolher tudo que está dentro daquele baú, um deles, e aí você escolhe o que pode ser, o que queira, o que lhe agrada. E aqui nela, como eu disse, eu foquei em poder de habilidade, muito poder de habilidade, e MP. Poder de habilidade, MP. E nessa célula mutante aqui eu coloquei a deficiência elétrica, que sempre que eu causo dano elétrico, esse dano vai diminuir a resistência elétrica do inimigo. Então quanto mais eu diminuo a resistência dele, mais dano eu causo, além do que eu já posso causar. Basicamente o caminho que eu percorri para deixar a build dela foi esse aqui do ajuste, tá? Por último, mais alguma coisa? Sim, reforço de diversão. Isso aqui apareceu um pouco antes de eu parar de jogar, mas isso era muito sazonal, isso não era para ficar permanente na época que eu joguei, isso era só por conta de um evento que estava rolando. E agora ele decidiu ficar. Então qual é a ideia aqui? É você colocar 3 atributos, onde só pode colocar um desses, tá? Os que eu coloquei foram esses 3 aqui, ó. Esses estão brilhando porque quando você coloca a quantidade de energia o suficiente, esse último aqui é ativado automaticamente, de maneira passiva. Então, você não escolhe 2, você escolhe 1, e quando você coloca energia suficiente em um módulo, em um espaço, uma linha, ele ativa o último módulo para lhe dar um bônus a mais, passivamente. Então, para a Bunny, eu coloquei esse aqui, que é o... Qual é esse, pelo amor de Deus, que eu não sei? Boost de foco. Para poder aumentar para poder diminuir o custo da minha habilidade em até 5 acúmulos, ou seja, diminuir até em 4% durante 30 segundos. Coloquei também esse aqui, neuroestimulação seletiva, onde a cada 45 segundos eu posso ter chance de ganhar MP e chance de recuperar MP ao matar inimigos. Ou eu posso ganhar que os inimigos dropam no chão, ou eu posso recuperar passivamente por ter matado eles. E por último eu coloquei esse aqui, que é o carapaça endurecida, que sempre que eu sofrer algum tipo de dano, vai ter o dano reduzido em até 5 stacks de 2,3%. Então aí vai dar em torno de 9,2 durante 10 segundos. Se eu levar porrada e estacar até 5 vezes, eu vou sofrer menos 9% daquele valor de dano.
Esses valores aqui são automáticos, como eu disse, quando você preenche a linha com energia suficiente ele vem, e aí eu ganho poder de habilidade em até 5 acúmulos aqui de 1,8% cada acúmulo. Aqui eu recupero 3,7% do HP a cada segundo por 4 segundos, na questão de quando eu tiver com HP menos que 30%, então eu consigo ter um pouquinho de regeneração. E quando eu receber um debuff, né, eu posso remover esses debuffs durante 3 segundos e conceder imunidades durante a duração. Então, além da arma me dar a proteção do debuff, o reforço também vai me garantir que esse debuff não me atinja, fazendo com que minha personagem, novamente, como eu disse, corra mais, bata mais rápido, mate mais rápido e consiga sobreviver. E aí eu vou mostrar a vocês por que eu quis fazer a Bunny com taxa crítica de habilidade, por que esse módulo aqui, com esse taxa golpe de habilidade aqui, me é satisfatório. Para você ter noção de que como esses valores enganam. Você está vendo aqui que tá taxa golpe de habilidade 174%. Aí o cara pensa, oxe, estourei no norte, vou bater crítico 100% toda a vida, né? Porque tá 174%, mas ele não funciona assim. Esse valor 174 ele não é pleno, ele é arredondado. Ele vai se tornar um valor arredondado depois. E aqui, ó, nas informações, quando eu vim para cá, ó, taxa de golpe crítico da habilidade 48%. Cadê aquele 100 que tava lá? Entendeu agora? Ele não é absoluto aquele valor. Ele vai ser somado de porcentagem em cima de porcentagem para chegar no valor final. Ele não vai ser pleno, então não se enganem, seja comigo, seja em outro vídeo, que porcentagem de 200% de dano de acerto crítico vai te dar 200% de acerto crítico. Não vai. Ele pode te dar 20, 22, depende do cálculo que está sendo montado em cima dele e da build que está sendo planejada para ele. Então aquele módulo me satisfez porque antes eu tinha 30%. 30%, era 30 e poucos por cento. Com ela, subiu para 48%. E olha quanto eu tenho dano crítico. 570%. Eu bato 5 vezes mais o dano normal só por causar crítico. Então, é muito dano. É muito dano. Quer dizer, tá propenso a ser muito dano, né? Que eu acabei de terminar essa build, eu acabei de chegar nesse status aqui. Eu ainda não testei, tá? Depois eu faço um corte, alguma coisa assim, lá para botar no teco-teco do personagem e faço uma versão mais resumida dessa build aqui. Não preciso mais explicar tanto, feito eu tô explicando agora, que já são 40 minutos de vídeo só para explicar todas as dinâmicas do vídeo. E eu garanto a vocês que não vai ser, os próximos personagens não vão ser esses vídeos longos para explicar isso tudo, uma vez que você já ouviu esse vídeo aqui e entendeu como funciona cada um desses sistemas, cada um dessas armas, cada um desses programas aqui e cada um desses tipos de gerenciamento de valores, cada um desses. Quando você entendeu tudo isso aqui, fica bem mais fácil, tá? Essa é minha Bunny, a Bunny que meus amigos pediram tanto para fazer, tá feita. Não está plenamente 100%, eu ainda vou terminar, porque eu preciso aumentar a arma. Que por falar em arma, eu falei que tem módulo dos descendentes, não falei? As armas também tem módulos, tá? As armas também aumentam o valor delas. Aqui, ó, a build delas, que você pode fazer também. Como pode ver, eu não terminei a minha build da Blue Beetle, não terminei a minha build ainda da Sombra, mas pretendo terminar, tá? Mas como eu disse, o norte é isso aqui. Para mim, meu vídeo sobre Bunny, sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu quero mostrar, é esse, tá? Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa deixa nos comentários aí, que a gente pode estar tentando tirar alguma dúvida, né? Que eu tô voltando ao jogo agora depois de um bocado de tempo e eu pretendo finalizar essa brincadeira falando de todos os personagens da melhor forma possível. Lógico, os vídeos desse jogo não vão sair rápido, porque demora muito para farmar, demora muito para catar recurso, demora muito para poder upar. Então,
E eu tô me dividindo muito com outros jogos agora, principalmente Crimson Desert. Então vai ser puxado, vai ser um pouquinho devagar a produção desses vídeos aqui, mas eu vou tentar ao máximo fazer com que eles saiam, tá certo? Terminou uma pesquisa. Pesquisa coisa de item, tá? Não vou falar isso agora não. Joguem, só joguem. Se você se interessou pelo sistema, pela forma como tá acontecendo, pelo carisma, né, que as personagens têm, porque haja carisma. Se você se interessou, baixa o jogo, tá de graça. Até onde eu sei, tá de graça nas plataformas. Se diverte. O console também tem. Eu jogava muito isso no console. E é isso, tá? Um beijo pra vocês. Valeu por ter ficado até aqui. Tá pago, viu, seus dois filha da puta? Valeu, falou. Tchau.